Olá, Andreia, boa tarde e Olá, bom dia aí. bom dia aqui no Brasil. Como é que tu estás? Muito bem, Muito saudades das bem. nossas conversas. Sim, sim, prontas para mais uma, não é? E hoje o tema é um bocadinho complicado e é um bocadinho chato, na minha opinião, porque é muito difícil, normalmente, nós percebermos que, afinal, nós vestimos a camisola da vítima, não é? Para dizermos que a nossa vida não está a andar, que está tudo uma porcaria e que é tudo responsabilidade do outro, porque entretanto, sei lá, o meu pai não me deu isto, o meu irmão não me facilitou naquilo, no trabalho também não me ajudam e só nos fazem coisas, não é? Portanto, é a camisola da vítima. E trazemos aqui isto misturado com a dificuldade de depois em tomar o passo dianteiro de, bem, eu ou vou ficar com esta camisola da vítima ou vou tirá-la e vou fazer aqui as minhas escolhas e as minhas decisões, não é? Porque, parecendo que não, enquanto estamos a ser vítimas, nós ficamos aqui muito confortáveis nesta posição de Sim, quem é que vem tomar conta de nós? Há sempre alguém. Queixamos, queixamos, queixamos e mais um bocadinho, e lá vem alguém, tem esperança, tem fé, então eu ajudo-te aqui, eu vou fazer-te aquilo, que é muito confortável. E isso tira-nos depois aquela coisa fantástica, que nos assusta muito, não é? Faz parte da vida adulta, que se chama responsabilidade, com todas as letras. E portanto eu posso hoje, concluir é claro que uma sim, coisinha? era mesmo Com isso que eu agora, maturidade. era mesmo isso agora que eu queria te pedir, que faças aí uma reflexão também desta história de termos que ter, que nos bancar com esta história da responsabilidade, não é? Porque é difícil. É complicado, viu? É Pois. complicado porque, às vezes, a gente não consegue ver essa situação de Uhum. forma alguma. Aliás, não é nem ver, é saber que ela existe, Sim. que é o pior. Uhum. É saber que essa responsabilidade existe, que isso está acontecendo na tua vida. Porque nós nos comportamos muito tempo quando a gente não olha, não observa como a vítima, Uhum. tá? Eu quero fazer um curso, eu quero fazer alguma coisa e não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho Sim. aquilo, tá? E você vai se comportando como essa vítima, que o universo, que Deus, que não sei o quê, que você não tem dinheiro para fazer nada, que você não faz nada, mas você não para pensar realmente na tua vida o que você não deixa de fazer. Uhum. Talvez você deixe de comprar uma roupa. Talvez você deixe de sair um pouco mais e priorize o que você quer. Aí você não quer abrir mão disso, porque estudar dá trabalho, aprender dá trabalho. Então é muito mais fácil eu transferir essa responsabilidade minha para o outro, para Deus, para a família, seja lá para quem for. É muito mais fácil, fica muito mais leve de eu Uhum. caminhar e olhar, porque eu não preciso ter responsabilidade e maturidade para assumir essas coisas. Se acontecer e cair de paraquedas, ok. Se não Ótimo. acontecer, se eu tiver que caminhar e ir, eu não quero. Uhum. Porque É. isso me tira daquele quentinho gostoso, daquele o furozinho, né? Uhum. Daquela zona de negligência, né? E nos põe para o próximo passo. Uhum. Sabes? Aí a Uhum. gente culpa o mundo, Sim. a gente culpa o mundo e a gente não assume, não quer olhar o caminho que realmente a gente quer trilhar. Uhum. Sabes que eu acho que é sempre muito difícil nós percebermos que somos adultos, não é? Porque nós entramos ali na nossa adolescência, começamos a pensar que já somos gente e, e depois
mantemos um pouco aqueles raciocínios e aquelas conclusões e aquelas aprendizagens a que chegamos durante essa fase, que é: o mundo é assim, as pessoas são assim, isto correu mal porque entretanto o professor não gostava de mim, ou isto correu mal porque entretanto eu fiquei sem amigos, eu mudei de escola. E, portanto, nós acabamos por nos habituar a encontrar uma justificativa no externo. E na medida em que vamos crescendo, não é? Que ficamos adultos, ninguém nos diz, ninguém nos bate à porta a dizer assim: olha, agora Tá na hora de aprender. acabou, Acabou a mamata. toca aí a crescer, porque essa brincadeira de aquilo ter corrido mal por causa do professor, por causa da mudança de escola, porque não tiveste amigos, isso já lá está atrás. Agora está na altura de perceberes o que é que tu vais fazer da tua vida. E depois somos lançados, sei lá, no mundo do trabalho, das relações com maior compromisso, e ficamos ali sempre muito entalados em querer dizer quase: eu não tive amigos e, portanto, agora eu não me consigo comprometer. Eu não tive o apoio da minha mãe e não me consigo comprometer. Eu não tive o suporte do meu pai e, portanto, agora, sei lá, financeiramente, profissionalmente, etc. Não me vai. E nós ficamos sempre aqui com esta percepção de que Maçã no barro. aquilo que nos faltou é como se nos dessem capacidade de andar para a frente. E depois Você não. fica ali naquele momento, né? Maçã no Exatamente. barro sem sair. Você tá lambuzando perna, pé, você tá subindo lama para tudo quanto é lado e você não consegue ter um impulso para você mudar realmente o passo e falar: o que eu quero? Uhum. Assumir, porque a responsabilidade é sua, porque não é do implica outro. porque implica a decisão. Sim. E a decisão é Aí você muito fica assim, ai, complicada. não. E também tem uma outra coisa que eu acho que pega muito nessa vitimização. A pessoa se vitimiza de uma tal forma porque ela quer tudo tão perfeito, tão certo, tão certinho, tudo ali, ó. Que aí ela fala assim: ai, não saiu assim, não tá perfeito. Para ela sempre tem alguma coisa errada. Não é que a Uhum. gente não tem que aprender mais coisas, mas você fez o que você deu conta. Você Uhum. pode se aperfeiçoar na próxima vez. Não ficar ali atrás, se culpando, se batendo e não se dando oportunidade para um novo. Uhum. Até porque, aliás, nós quanto mais nos vamos socando, não é? Pontapeando pelo nosso passado, pelas nossas escolhas lá atrás, por aquilo que vivenciamos, nós acabamos aqui sempre por perder muito depois a noção daquilo que nós somos. Nós perdemos a noção de amor próprio. Nós depois já nem conseguimos gostar de nós. E Não! perdemos por completo a Que, confiança em nós, não que é? é esse amor próprio? Para e pensa na vitimização. A vitimização é a aprovação do outro. Eu Uhum, estou olhando sempre para o externo. A minha vida está uma B. Por uhum, quê? Porque eu olho porque o outro quer. Eu não chamo a responsabilidade para mim. Você entendeu? Então é muita falta de responsabilidade, porque você terceiriza a tua vida na mão do outro. E aí uhum, depois você se acha no direito de ser vítima e falar que a tua vida não anda, que nada acontece para você, que você não sabe o que você faz, que não sei o que. Assume sua responsabilidade. Assume quem você é. Olha para você. porque E sua é, vida só vai andar para frente a hora que você olhar. porque é, é Para que um, lado eu quero ir? porque é um bocadinho aquela história do síndrome de Peter Pan, o não crescer. É,
O não crescer. O ser O não criança, o crescer. ser uma criança É tão mais eterna, não é? confortável, né? É ótimo, e pensar que se tem uma sininho, não é? Para proteger, que vem aí e que nos ajuda aqui um bocadinho. E realmente, às vezes nós temos que sair um bocadinho deste pensamento mágico de Peter Pan para perceber que nós temos aqui responsabilidades e as nossas responsabilidades implicam São escolhas nossas. que são nossas. Sabes que Não dá para às, terceirizar. sabes que às vezes eu acho muito interessante porque as pessoas gostam de pedir conselhos às outras, não é? Um, e, e eu acho sempre muito interessante este movimento porque todos nós, em algum ponto da vida, em algum momento, alguém veio ter connosco e disse-nos assim: estou aqui numa situação e eu não sei o que é de fazer, portanto, olha, eu vou contar-te e eu quero a tua opinião. E nós, de uma forma ou de outra, ouvimos e podemos dar uma opinião. Só que há aqui uma coisa sempre muito interessante que é, nessa opinião que nós damos, ficamos agarrados ao desejo da pessoa realmente seguir a nossa opinião. Porque é assim, pelo menos a vida foi-me mostrando isso nas minhas relações. Não é por eu dar uma opinião que a pessoa vai seguir o meu conselho. Nada. A pessoa faz o que ela quer e o que ela bem entende. Exatamente. Não é? Ela escolhe. Exatamente. Agora, quando a pessoa lá está, faz o movimento novamente de vir procurar o conselho, é mais uma vez aquela questão de eu não quero assumir a responsabilidade. Eu preciso de colo. Eu preciso de colo. Me Dá-me fala o aqui que um que eu colo. tenho que fazer. Exatamente. Escreve para Exatamente. mim qual que é a trilha que eu tenho que fazer. Se der Exatamente. errado, a culpa é tua. Se der Exatamente. certo, eu fiz. Exatamente. É isso mesmo. Porque às vezes nós até nesta questão das relações naturais na nossa vida, em que medida é que nós realmente damos um conselho porque, lá está, porque nos é pedido, porque nós às vezes gostamos muito de meter o nariz e dizer, eu mando aqui um beat tight, e pode ser que isto corra bem. Porque acontecem estes movimentos. E aqui a reflexão também é muito no sentido de, quando ouvimos uma história, a pessoa está ali indecisa, nós damos a nossa opinião porque queremos e achamos que somos senhores da razão e achamos que nós é que temos a resposta para a pessoa? Ou realmente damos a opinião porque nos pedem, mas acabamos por ter a maturidade para saber sair e dizer: ok, este é o meu ponto de vista, a partir daí a escolha é tua. Ou de facto, quando é que nós podemos dizer mesmo à pessoa que, olha, eu realmente percebo que estejas aí numa grande história, mas eu não posso dar aí uma opinião. Eu não posso fazer essa escolha por ti. Portanto, aí vais ter que darem um pulo e dizer: ok, eu sou crescida, eu vou ter que fazer aqui uma escolha e vou ter que viver com as consequências dela, porque isso é o poder da escolha. Sim, existe dois lados. Sempre. Uhum. Sempre. Você está aqui, ó. Você está na encruzilhada. Ou você assume e escolhe, ou você vai para onde quer, que o outro quer, e assume também. Sabes que não achas que existe precisamente a dificuldade nesse querer assumir? A Nesse. necessidade dessa pessoa que vem para te Uhum, perguntar, uhum, eu acho que essa pessoa ela é uma pessoa assim, eu acho, né, dentro dessa situação sim. hipotética que nós estamos dizendo. A maioria é muito insegura. A maioria das pessoas muito insegura e que realmente não sabe nem quem é. Uhum, Por quê? Porque se ela não sabe quem ela é, ela não sabe nada. Ela não assumiu a responsabilidade da própria vida. uhum. Ela simplesmente deixou as pessoas colocarem umas cordinhas aqui
e sim. servir de marionete na mão de todos. Você entendeu? Então, é por isso que a maioria das vezes se sente esse vazio muito grande. Uhum. Aí vem e te pergunta, está acontecendo isso, isso, isso na minha vida. Você não vai viver a vida da pessoa. Você vai sentir, você... Ó, eu Sim, acho isso, dá... Se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. claro. Ia ficar rico, né? Mas as pessoas chegam, principalmente para mim, e falam assim, nossa, como a sua vida era diferente, como você era agitada, você era isso, você era aquilo, você está diferente agora. O que você fez? Eu quero sentir isso. A gente fala o caminho, tá? Aí as pessoas falam assim, mas eu não quero sentir. E se prefere se empanturrar de remédios, Uhum. não ver a realidade. Ah, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu quero destruir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas, assim, isso é o oposto do que eu faço. Uhum. Você entendeu? Então, as pessoas, elas querem isso, mas elas têm dificuldade de olhar e ver o caminho. Porque olhar para isso é sentir. E dá É trabalho. sentir, dá trabalho, é sentir o seu processo, é sentir o seu caminho, é sentir as suas escolhas, é assumir quem você é assumir o que você quer. Mesmo que você escolha uma decisão errada, Uhum. bateu a cabeça, quebrou ela, volta, assim, nossa, eu aprendi, não é por aqui. Mas assume, não Uhum. terceiriza. Porque quando a gente não assume, a gente é vítima. Uhum. Porque a gente terceiriza Exatamente. tudo. E quando a gente terceiriza tudo, a gente não sabe para onde que a gente vai. Sim, até porque, sabes que agora com o que estavas a dizer, tu fizeste-me lembrar muito aquela questão do arrependimento, não é? Porque é claro que há situações no nosso passado, ao longo da nossa vida, que nós pensamos assim, bem, quer dizer, ali se calhar eu poderia ter feito as coisas de forma diferente. Uhum. E se calhar eu magoei aqui alguém neste processo de uma forma muito profunda. Sim. E nós percebermos que nesse momento da nossa vida, aquelas eram as circunstâncias e nós não vimos sequer outra forma de fazer isso, é um passo para nós nos responsabilizarmos e termos realmente uma validação do nosso próprio arrependimento. E do nosso próprio arrependimento vem também o perdão, tanto a nós próprios como ao outro. E isso permite-nos sair do, Um passo do, adiante. campo, do campo da vitimização. Porque caso contrário, nós ficamos ali entalados, sempre a pensar que, espera Você aí fica que eu magoei, acorrentado. espera aí que eu magoei aquela pessoa porque ela provocou-me e fez-me isto. E então eu só respondi, só reagi. Está bem? Tá. Quando Então, você e percebe isso, vives. já tá bom. E depois a questão é, vives bem então com o assumir essa realidade do que aconteceu? Ou não vives? Ou continuas sempre a achar que foi o outro que acabou por trazer este comportamento para a tua vida? Não é? É. E aí fica realmente mais difícil fazer o movimento de saída da vitimização. Porque acho que é sempre muito importante falar da responsabilidade que nós atribuímos aos nossos pais, principalmente quando não estamos contentes com a nossa vida. Nós achamos sempre que foram os nossos pais que fizeram algo Que não me deu que nos isso, que não fez endrominou, aquilo. exatamente, nos endrominou ali algures que aquilo acabou com a nossa vida. Você acabou com a minha vida, você destruiu a minha Sim, vida. Você me bateu, você fez isso, você não fez isso pro fulano, não fez para mim. Eu sou revoltado por causa disso, eu não tive o seu amor. E e você vai portanto, viver de migalhas? uhum, Ou você vai aprender a se amar?
É aqui o jogo das decisões que tem que entrar E sempre na no domínio. realidade, nesse exemplo que eu dei, não tem nada de amor, tem Uhum, de apego. sim. Porque o apego, você é apegado à pessoa, você acha que a pessoa é sua. O Uhum, amor não, o amor ele transcende, ele solta, ele uhum. liberta. É o apego à pessoa e também à situação. Porque nós muitas vezes construímos Porque dentro de você quer nós, dominar. exatamente, nós construímos dentro de nós aquela percepção de que foi aquele evento, aquele acontecimento Olha que que, de complicação. facto, depois acaba aqui por desenhar todo o nosso caminho. E o nosso caminho, quando nós o colocamos nas mãos de um evento que aconteceu, de uma pessoa que fez algo, nós estamos precisamente a dizer que não temos aqui qualquer poder nenhum de decisão ou de movimento. Nós apenas somos a consequência daquilo que nos foi feito. E há Sim. coisas que nós temos aqui que nos responsabilizar, então que movimento é que eu posso fazer aqui para sair desta postura em que eu só me consigo encontrar como sendo consequência de um ato de alguém. E olha que complicação, igual a gente estava falando um pouco para trás, de você ter o controle do pai e da mãe. Então você começa a fazer suas birrinhas, você começa a fazer Uhum. tudo, porque você quer que eles fazem para você continuar no seu papel de vítima. Claro, porque é o mais confortável, É gostoso. claro. Só que aí a gente esquece de só um detalhezinho pequenininho. Papai e mamãe não vivem eterna. Claro. E Um depois dia eu mandamos vou a ter que culpa para caminhar com as quem? minhas próprias perninhas. Porque depois a história é então depois quem é que eu vou culpar, não é? E Aí é aquele vazio grande, é aquela coisa que você não entende de onde que vem. Meu pai morreu, minha mãe foi não sei por quê, morreu também, que não sei o quê. Eles não podiam ter morrido, como é que eles me deixaram aqui? O que eu vou fazer da minha vida? Né? é sempre muito, muito interessante porque a vitimização, como muitos outros movimentos que nós temos, é um hábito, não é? E a partir desse momento, nós cumprimos com esse hábito. Ele está enraizado em nós e continuamos a repetir e a repetir. E é muito fácil darmos por nós, inclusive Tá nós, enraizado. e a irmos procurar outro bode expiatório que podemos Sim. culpar, que é para Quem que eu dizer, vou pegar não, agora? eu continuo aqui numa vida miserável. Quem que vai. Você pega uma nova vítima para você Exa- continuar sendo a vítima. exatamente, exatamente, Aí você pega essa exatamente. pessoa, prega na cruz. Porque, e agora o que estás a dizer é muito interessante, porque é isso precisamente. Quando estamos a viver no vitimismo, na realidade nós acabamos também sempre por ser o algoz de alguém. E estamos a fazer do outro vítima. E você Portanto, percebe que isso é um ciclo. E o ciclo que exatamente, não tem fim, ele vai, e ele não tem fim até a hora que você chama sim, a sua responsabilidade. sim, Você começa a ter maturidade sobre o seu processo uhum, e começa a querer enxergar. Aí, calma. Muita calma nessa hora, porque não é assim. Não é exatamente. a varinha da sininho que Não, vai fazer tudo acontecer. Olha, estava assim, agora está daqui. Não, tem um processo. tem, até porque lá está, é Tem um uma hábito. caminhada. É um hábito. É E um todos os hábito. hábitos É uma levam, desconstrução para uma outra claro, reconstrução. claro, até porque um hábito na sua, hum, na sua raiz é muitas vezes uma dependência, não é? Porque é que as pessoas têm adições?
porque é que as pessoas se viciam em determinadas coisas, porque têm aquele hábito, não é? Por exemplo, uma pessoa que fuma. A pessoa que fuma tem vício de mão, umas têm vício de boca, enfim, por aí vai. E o vitimismo é outro hábito. E, portanto, quando nós estamos viciados em algo, seja numa droga externa, seja num padrão nosso de comportamento, nós temos que perceber que, primeiro temos que decidir que eu já não quero mais este hábito. Eu E não quero termos... mais essa situação. Exatamente. E a partir daí, então, fazer aquele movimento de, então vá, eu tenho que me desintoxicar. E desintoxicar não é assim. Desintoxicar faz-nos realmente sentir muito frustrados, faz-nos sentir falta do hábito, faz-nos pensar se afinal teria sido boa ideia ter deixado o hábito, queremos outra vez Às voltar vezes, ao nosso vício, porque é às mais vezes confortável. volta, às vezes volta de Exatamente. novo, volta para lá, vem para cá, e vai, né? Isso vai e volta até você falar assim, não, porque mudar de hábito, mudar a sua frequência, é você vai, não, isso não tá legal, você volta, aí você volta, aí você consegue dar uns 2 passinhos para frente. Exatamente. Porque é isso que é o processo de cura. O processo de cura é precisamente decidir que eu não quero estar mais naquele lugar, eu não quero estar mais como vítima, eu não Isso não me quero faz isto mais feliz. na minha vida. Exatamente. E eu quero fazer aqui um movimento qualquer que eu possa sentir que estou a fazer algo por mim. E o Não é? interessante é que nós demos assim, Andreia, eu acho que. opa, Ah, opa! ah, não, Sim, não, não. É que voltaste, apareceu uma voltaste, voltaste. atualização aqui. Ok. E eu falei assim, o que que é isso? Sim, sim. Eu perdi até o fio da meada. Que a gente fala sobre a vitimização, nós estamos falando sobre um tema. Só que essa pessoa que é vítima, quando ela consegue ver que ela tem um tema, que ela é vítima, para e olha para os outros lados da sua vida. Você vai ver que você tem o mesmo comportamento em várias áreas. Claro. Sim, Em sim. várias. Deixa-me só ver aqui como usuário de drogas mais comum. A gente julga quem faz uso, mas estamos na mesma frequência. Exatamente, é isso mesmo. Porque lá está, é um hábito. Portanto, às vezes eu acho muito interessante. Eu lembro-me de uma senhora que conheci e ela já estava nos, ela já estava nos seus 60 e ela era uma mulher que fumava bastante e gostava de fumar. E era muito interessante porque ela realmente ela assumia aquilo. É o meu vício, eu gosto, estou de bem com isto. E Dá muitas prazer. vezes isto aconteceu em que estávamos, por exemplo, juntas num café, a tomar um café, estávamos na esplanada e havia alguém que se incomodava com o fumo dela. E muitas vezes vinha precisamente numa postura de ataque. Eu lembro de uma das situações em que houve um senhor que foi extremamente rude, que estava a dizer que ela não devia estar a fumar ali, e ela disse-lhe, eu estou num espaço, portanto, ao ar livre, portanto, eu posso estar a fumar aqui. E ele continua, não, mas o seu fumo está a ir para cima de mim. E ela respondeu-lhe, pois, pode estar, mas eu também estou a levar com a música que está a ouvir. Não é? E quer dizer, aqui depois é aquela história de, pois isto vai uma coisa para a coisa um do outro. Porque se formos a ver isto com outra perspectiva, nós também podemos levantar aqui a questão. Porque é que aquele homem, até enquanto está a beber café, não consegue estar em silêncio. Está habituado a estar no seu barulho. Não é? Ela está com o seu vício. Ele, na realidade, também acaba por estar com o seu. Não é? E, portanto, aí é que é muito mais fácil haver este julgamento, aqui como a Lu diz. Porque nós estando na mesma frequência, ou vamos ao encontro,
ou realmente nos incomoda muito se é uma parte cega de nós. Não é? A gente só enxerga o que a gente quer, né? Exatamente. Sabes que eu vou só fazer aqui uma partilha que eu acho muito engraçada. Eu, quando estava ali nos meus 20, eu fui a uma astróloga. E na altura, portanto, a situação era mais sobre questão profissional e tudo. Acontece que ela fez a leitura do meu mapa astral todo e há uma altura em que ela me diz assim: olha, Raquel, eu acho que aqui, por estas indicações, um homem com um perfil mais adequado a ti será um Sagitário. Eu levantei-me da cadeira. Eu não podia com homens Sagitário. E, aliás, aquilo era tão estranho que eu não sabia que o homem era Sagitário, mas eu batia com o olho nele e eu já não gostava. Já arrepiava. Já, aquilo era muito, muito visceral. Eu levantei-me da cadeira e eu disse: isso é impossível, não pode ser, não dá. Porque eu nem posso com eles, eu nem os tolero, como é que isso pode ser? E ela virou-se para mim muito calmamente e disse-me assim: olha, isso é uma parte cega tua. Uma sombra? É uma parte, ela disse-me, é uma parte cega tua, exatamente, e uma sombra, que como tu ainda não reconheces em ti, Em você? exatamente, tu não consegues tolerá-los. E eu fiquei, ok, está bem, então vamos a isso. E foi muito interessante que depois, ao longo dos anos, eu posso te dizer que os meus amigos, homens, eram praticamente todos Sagitário. Percebes? Era muito engraçado. E até de uma forma, lá está, muito, muito natural. Eu E o que foi que você aceitou? O que é? Pois, lá está. Tive que ir olhar para as características de Sagitário. Que você não via em Que eu você. não via em mim. Por isso que Exatamente. você não tolerava Por ele. isso é que eu não os tolerava. Exatamente. É o lado E sombra. é o lado sombra. É aquele lado que nós não gostamos, mas que está lá. E, Exato. e portanto, isto é um exemplo para realmente alertar que cuidado quando aponta o dedo, porque isto é velha história. Quando eu aponto um dedo a alguém, eu estou a apontar 3 na minha direção, automaticamente. Portanto, estes 3 dizem assim: reflete, reflete, reflete. E eu acho que já estamos no nosso tempo e as pessoas hoje ficam aqui com esta reflexão. Será? Estamos no tempo certo? Eu Eu estou nem sem vi a hora que relógio. entramos. Eu acho que devia ter sido 3 e... talvez 3:10. Então, Eu nós acho que já temos um estamos à meia tempinho. hora. Eu acho que sim. Tá bom. André, queres dizer mais alguma coisa? A única coisa que eu falo é o seguinte: tentar se conhecer o melhor. Uhum. Tentar se assumir. E olhar para você. E tentar aprender a ser uma pessoa melhor para você e para os outros. Porque a Uhum. gente nunca sabe o que está acontecendo. Que a gente vai dar 2 passos ali na frente e com quem que a gente vai se encontrar. Uhum. O que que a gente vai poder estar falando para estar ajudando a pessoa. Lu, muito E obrigada. Sim, sim, desculpa, eu André. acho que isso é muito legal. A gente E, poder ser um melhor instrumento para o outro, uhum, que é o que nós aprendemos. sim, eu também só gostava aqui de deixar uma última reflexão, no sentido de sempre que sentirem que há algo no outro que vos incomoda, isso é o Olha vosso para você. primeiro sinal de alarme Olha para a dizer: você. olha para aí, para isso, o que é que tu fazes igual? Não é? Não, e o pior é que você não vai ver. Você vai ter dificuldade Sim, de sim, ver. sim, sim, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas pronto, com processos, com as técnicas, com cura e com poder de decisão, no sentido de eu não quero estar Que mais é o nisto, comprometimento e o querer. exatamente, eu não quero estar mais nisto e eu quero sair daqui e eu faço este processo. É realmente o essencial para ir, Responsabilidade e sim, maturidade. exatamente, para se ir encontrar com
consigo mesmo novamente, mas com um outro olhar, com uma nova maturidade, com uma nova conexão interna dentro de si. E pronto, acho que por hoje é tudo. Eu vou despedir-me de ti, vou despedir-me aqui também de quem está connosco e até à próxima semana, não é? Beijinho. Cá estaremos. Terça-feira estamos de volta. Beijinhos. Terça-feira. Vá, um beijinho. Tchau, tchau.